chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico. Vamos continuar com a nossa série sobre as últimas palavras pronunciadas por Cristo na cruz. Espero que você esteja sendo abençoado com esse estudo. Vamos ler João 19, versículo 30. Aqui nesse versículo, Jesus pronunciou duas palavras: está consumado. Aqueles que conhecem o idioma grego dizem que os gregos antigos tinham a capacidade de dizer muito em poucas palavras. O grego, que poderia dizer muito em poucas palavras, tinha o crédito de ter alcançado o auge da oratória. Tanto a quinta como na sexta frase de Cristo na cruz aparecem como uma só palavra no Novo Testamento em grego. As palavras tenho sede não são duas palavras, como mostrado na nossa versão. No original grego é apenas uma palavra, dipso. O mesmo acontece com as palavras está consumado. Esta palavra é uma declaração tão gloriosa e divina que desde que Cristo disse, o diabo tem estado ocupado tentando esconder o seu verdadeiro significado. Esta é a palavra de vitória de Cristo, sua palavra de triunfo. Esta palavra inclui as outras 6 e muito mais. Existe uma diferença marcante entre a quinta e a sexta frase, nos pronomes que estão implícitos nelas. Na quinta frase ele diz, tenho sede, chamando a atenção à sua pessoa, eu tenho sede. Mas na sexta palavra ele disse, está consumado, chamando a atenção para a sua obra. O Senhor Jesus não disse, eu estou consumado ou acabado, mas disse, está consumado. E agora, ao estudarmos esta palavra, que o Espírito Santo possa abençoar os nossos corações ao vermos sobre a obra de Cristo realizada na cruz. O que Cristo tinha em mente quando disse esta frase? O que estava consumado? Bem, eu vou sugerir 4 possibilidades e, por favor, pegue a sua Bíblia e vamos prosseguir juntos. Primeiro, temos a consumação das Escrituras proféticas. Aqui vemos o cumprimento final e completo das profecias do Antigo Testamento. Quando nosso Senhor disse está consumado, significava que todas as profecias referentes a ele, até seus últimos momentos conscientes antes de sua morte, haviam sido cumpridas. O apóstolo João escreveu em João 19, 28, depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse, tenho sede. Sublinhe aí na sua Bíblia a expressão, para que a Escritura se cumprisse. Nosso bendito Senhor, pendurado na cruz, em plena posse de todas as suas faculdades mentais, tendo rejeitado a bebida que tinham anteriormente lhe oferecido, sabia que as profecias sobre a sua primeira vinda foram cumpridas, exceto esta final. Quando ele disse, tenho sede, nem a mais simples profecia havia falhado em cumprir-se. Ele não falou estas palavras somente porque estava com sede, mas para que a Escritura se cumprisse. João 19, 30, lemos, e quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Agora, é verdade que ainda faltavam algumas profecias a serem cumpridas, tais como entregar seu Espírito nas mãos do Pai, escrita no Salmo 31, 5, que seu corpo fosse traspassado, Zacarias 12, 10, a preservação de seus ossos, Salmo 34, 20, seu corpo ser colocado no túmulo de um homem rico, Isaías 53, 9. E muitas profecias mais ainda estavam para ser cumpridas, mas não havia mais nada que o Senhor Jesus deveria cumprir. As profecias a respeito da sua primeira vinda, todas elas haviam se cumprido. Ele era a semente da mulher, de acordo com Gênesis 3, 15. Nasceu de uma virgem, conforme Isaías 7, 14. Em Belém da Judéia, como em Miqueias, capítulo 5. Ele era descendente de Davi, como em 2 Samuel, capítulo 7. Ele recebeu seu nome antes de nascer, Isaías 49, 1. Ele era descendente da tribo de Judá, Gênesis 49, 10. Estas são apenas algumas profecias a respeito dele e que se cumpriram em sua primeira vinda, sem mencionar aquelas relacionadas ao seu sofrimento e morte. Todas elas foram cumpridas, todas consumadas, como mostram as palavras, está consumado. Cristo poderia ter dito, tendo consumado a obra que me deste a fazer,
como em João 17,4. Quando eu estava pastoreando, me disciplinei a ler um sermão de Charles Spurgeon por semana. Em um dia, lendo um de seus sermões, eu li este pensamento e gostaria de compartilhar com você, porque vale muito a pena. Ele diz: não há uma só joia de promessa, desde essa primeira esmeralda que caiu no umbral do Éden, até a última pedra de safira de Malaquias, que não haja estado incrustada no peitoral do verdadeiro sumo sacerdote. E mais, não há nenhum tipo, desde a vaca alazã até a rola, desde o ísopo até o próprio templo de Salomão, que não tenha se cumprido nele. E nenhuma só profecia, seja que for dada junto ao rio Quebar ou nas margens do Jordão. Nenhum sonho dos sábios, seja o que foi sonhado na Babilônia ou na Samaria ou na Judéia, que não haja sido concretizado com plenitude em Cristo Jesus. E, irmãos, que coisa tão maravilhosa é que uma multidão de promessas e profecias e figuras aparentemente tão heterogêneas tenham se cumprido todas em uma só pessoa. Suponhamos que tirássemos a Cristo por um momento e que dessemos o Antigo Testamento a qualquer sábio da terra, dizendo a ele: toma isto é um problema, vai para casa e constrói em tua imaginação um caráter ideal que se ajuste com exatidão a tudo o que foi prefigurado aqui. Lembre-se, deve ser um profeta como Moisés e também um campeão como Josué. Deve ser um Arão ou um Melquisedeque. Deve ser tanto Davi como Salomão, Noé e Jonas, Judá e José. E tem mais. Não deve ser unicamente o cordeiro que foi imolado e o bode expiatório que não foi imolado, a rola que era submersa em sangue e o sacerdote que sacrificava a ave, mas também que deve ser o altar, o tabernáculo, o propiciatório e o pão da proposição. Além disso, para confundir ainda mais a este sábio, lembremos a ele as promessas tão aparentemente contraditórias, que um pensaria que não poderiam nunca ser conciliadas em um só homem. Mas louvado seja Deus, querido amigo, tudo isso foi cumprido em um só homem, nosso Senhor e Salvador Deus, o Senhor Jesus Cristo. Quando ele disse, está consumado, ele estava dizendo ali que estavam se cumprindo todas as profecias das Escrituras. Em segundo lugar, temos o ápice dos seus sofrimentos. É difícil tentar descrever os sofrimentos de nosso Senhor. Eu sei tão pouco sobre sofrimento, eu apenas posso ir para as histórias da Bíblia e ver o que o Espírito Santo desejou escrever. Eu sei que os sofrimentos do nosso Senhor não se limitaram apenas ao físico, ele também sofreu a dor e a angústia de mente e espírito. No Getsêmani, ele disse a Pedro, Tiago e João: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Mateus 26:38, e essa tristeza era parte de seu sofrimento. Ele sofreu fisicamente. Ele era santo e sem mácula, mostrou amor e bondade para todos os homens, em todos os lugares por onde passou. Mas ainda assim, ele não foi compreendido, foi criticado, ameaçado, foi espancado, cuspido, torturado, abusado e condenado a morrer a morte vergonhosa de um criminoso na cruz. Escute o que as Escrituras dizem sobre seus sofrimentos. Isaías 50:6. As minhas costas ofereci aos que me feriam, e a minha face aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam. Salmos 22, versículos 7, 13 e 16. Todos aqueles que me vêm zombando de mim, abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Pois me rodearam cães, o juntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Salmos 69, versículos 20 e 21. Afrontas que me quebrantaram o coração e estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum, e por consoladores, mas não os achei. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram de beber vinagre. Ouça mais uma vez como o Espírito Santo descreve o sofrimento do nosso Senhor por meio do profeta Isaías. Isaías 53, versículos de 3 a 10. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e comum de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.
Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores. Assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o risco da sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Lembre-se, amigo, que os sofrimentos de Cristo foram voluntários. Nosso Senhor sabia desde o início que ele iria acontecer. A morte não foi um incidente. A ideia de Cristo como um Marte não se encontra em nenhum lugar da Bíblia. Seu próprio testemunho a respeito de sua morte era de expectativa. Vamos ler Mateus 16, 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos, e dos principais dos sacerdotes, e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. Mateus 17, 12 diz, assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Em Lucas 22, 15 ele diz, e disse-lhes, desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Em Lucas 24, versículos 25 e 26, ele disse, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Em João 10, 11, lemos, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João 10, 17, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Sim, o nosso Senhor, o nosso bendito Senhor enfrentou os sofrimentos de sua vida e morte consciente e voluntariamente. Glória a Deus por isso. Seus sofrimentos terminaram para sempre. Está consumado. Quando ele disse isto, foi o ápice do seu sofrimento. Em terceiro lugar, a consumação de um sacrifício perfeito. A ideia de um sacrifício pelos pecados é encontrada em toda a palavra de Deus e mostra que um sacrifício de sangue sempre esteve relacionado com os pecados da humanidade. As peles de animais para cobrir Adão e Eva, o cordeiro de Abel, em Gênesis 4:4, os sacrifícios de Noé, em Gênesis 8:20, o cordeiro de Abraão provido por Deus, em Gênesis 22, os cordeiros nas casas na noite de Páscoa, em Êxodo 12, os sacrifícios oferecidos por Abraão, o sumo sacerdote e os levitas todas as manhãs, de acordo com o Levítico capítulos 1 a 7, incluindo o rio de sangue que fluía de forma intermitente desde o Templo de Salomão e por 600 anos de história humana, nos dizem que, sem derramamento de sangue, não há remissão dos pecados. Hebreus 9, 22. Quando Deus deu instruções a Moisés para construir o tabernáculo no deserto, ele proveu cada ferramenta e cada utensílio, mas não havia lugar para sentar-se. Lá estava o altar, a mesa, a lâmpada, a cortina, o véu, mas não havia nenhuma cadeira. Não havia lugar para sentar. Veja, nunca havia um fim para o sacrifício pela expiação dos pecados. Era sacrifício, 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 ano após ano, e talvez o povo tenha clamado. Os sacrifícios nunca vão acabar? Devemos ter sempre diante de nós uma lembrança do pecado? E então um dia o Redentor veio ao mundo, o grande sumo sacerdote apareceu para fazer um sacrifício final pelo pecado, colocando um fim aos sacrifícios. Cristo ofereceu a si mesmo como o perfeito sacrifício, e em seus últimos momentos aconteceu algo que é único e sobrenatural. Nós vemos em Mateus 27, 51, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E por que Deus fez isso? Vou lhe dizer o porquê. O véu pendurado entre dois compartimentos do tabernáculo, ante do Santo dos Santos, o lugar que o sumo sacerdote judeu entrava todos os anos, foi arrendado por Deus para que o sacrifício não fosse mais necessário. E nunca mais fosse necessário derramar sangue no propiciatório. Mas isso não é tudo. A história não termina aqui. O homem que morreu naquela cruz foi colocado em um túmulo.
ressuscitou ao terceiro dia e subiu ao céu, e fez algo que nenhum outro sumo sacerdote nunca tinha feito antes. Se assentou. Isto está escrito claramente nos registros de Deus. Vamos ler Hebreus 10, versículos 11, 12 e 14. E assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Você, amigo, sem Cristo que está ouvindo este programa, esta é a melhor notícia que você já ouviu. Cristo, através da sua morte no Calvário, pagou completamente a dívida pelos seus pecados. Essa dívida é cancelada completamente e não há mais nada a pagar. O fato de Cristo sentar indica que Deus estava satisfeito para sempre com este sacrifício perfeito. Hebreus 9, 26 diz: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Hebreus 12, 2 nos diz que ele suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Se você não é salvo, como você pode continuar ouvindo e rejeitando o Filho de Deus? Como você pode pisar neste santo sangue que foi derramado para purificar os seus pecados? Amigo, aceite a Cristo Jesus agora e receba-o como seu Salvador pessoal. A obra de Cristo na cruz foi uma obra completa, a consumação de um sacrifício perfeito. Em quarto, por fim, foi a conquista sobre o poder de Satanás. Pela sua morte na cruz, nosso bendito Senhor venceu a morte e derrotou o inimigo. A cruz foi o golpe final do poder de Satanás sobre os corpos dos homens. Antes do Calvário, Satanás tinha as chaves da morte. Disse Deus em Gênesis 2,17, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas então veio Satanás e disse a Eva: certamente não morrerás. Gênesis 3,4. As palavras de Satanás eram mentira. Ele sabia o que Deus tinha dito e também sabia que Deus iria cumprir. E foi exatamente isso que o diabo queria que acontecesse. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando nossos primeiros pais escolheram morrer, fizeram isso ao darem ouvidos a Satanás. Agora, tenha em mente o fato de que foi Deus que pronunciou a sentença de morte por causa do pecado. E assim o diabo exigiu a morte sobre a autoridade da palavra de Deus. Ele sabe que, enquanto o pecado não for destruído, ele pode reivindicar a morte do homem. Romanos 5,12 diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 6,23 nos diz que o salário do pecado é a morte. Enquanto a barreira do pecado permanece, Satanás possui as chaves da morte, e ele mantém o pecador no poder da morte até que Deus o liberte oficialmente. E a cruz, meu amigo, é o lugar onde a libertação é concedida. Tudo isso é explicado com a mais clareza na Epístola aos Hebreus. Vamos ler Hebreus capítulo 2, versículo 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Este versículo nos diz que Cristo se tornou um de nós em nossa humanidade, para que ele pudesse morrer a nossa morte e eliminar a pena pelos nossos pecados, satisfazendo as exigências de Deus e libertando-nos da morte. A lei de Deus exigia e ainda exige a morte pelo pecado. Ezequiel 18,4 diz: a alma que pecar, essa morrerá. Satanás tem razão ao exigir o castigo da morte para todos os pecadores, mas Deus, em sua grande graça, misericórdia e amor, encontrou uma maneira de salvar os pecadores. E foi através da morte de seu Filho que se fez homem, sem pecado, e pagou o preço por completo. Mas ele não permaneceu morto, graças a Deus. Através da sua ressurreição, ele dá vida, nova vida, e garante que o nosso corpo mortal e corruptível um dia será imortal e incorruptível. Foi visando isto que o Santo Filho de Deus se fez homem. A este respeito, o apóstolo Paulo diz em Colossenses 2,15: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. A cruz torna-se então um troféu de vitória.
onde o conquistador expõe os despojos do inimigo? Sim, querido. Está consumado. O conflito chegou ao fim e nosso misericordioso libertador triunfou. Ele conquistou tanto a morte, a espiritual, quanto a morte física. Agora alguém pode dizer que ambos, crentes ou não crentes, morrem. E você está certo, amigo. Se o Senhor não voltar enquanto eu estiver vivo, eu vou morrer. Mas a morte não é mais o fim de tudo. Satanás não tem direito sobre os nossos corpos após a morte, assim como tentou fazer com o corpo de Moisés, de acordo com Judas, capítulo 9. Quando nosso Senhor morreu na cruz e ressuscitou, ele quitou o poder de Satanás sobre a morte, e somente Cristo pode dizer agora: E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1, versículo 18. Ele tem completo domínio sobre os corpos e almas de todos os homens. Ele é a autoridade incontestável. Está consumado. Tudo o que necessitava ser consumado para completar o plano de salvação de Deus foi consumado. Nada pode ser acrescentado à obra completa de nosso Senhor Jesus. Alguns de vocês podem ter frequentado a igreja há anos e dependem de rituais, religião, orações ou dos 10 mandamentos, mas nenhum deles jamais vai salvar a sua alma. Você deve receber do Salvador e confiar em sua obra completa para a sua salvação. Espero que você faça isso ainda hoje. Muito obrigado por ouvir esse estudo. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo encontro.